IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, boa tarde. Você está assistindo a TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelo www.tvfloripa.org.br. Todas as quartas-feiras conversamos com professores do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eles nos esclarecem sobre as experiências lúcidas fora do corpo, a utilização das bioenergias no cotidiano e como podemos realizar a nossa programação de vida. Ajudam a gente a entender o que significa estar aqui, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Hoje, eu, Cleverson Rachadel, converso sobre o tema Pensamentos, Sentimentos e Energias com o professor Paulo Batistella. O professor Paulo Batistella é doutorando em computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, voluntário e professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Professor Paulo Batistella, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cleverson, boa tarde a todos. Para começar essa conversa, vamos falar primeiramente, o que é o Pensene? Bom, o Pensene é a união ou conjunto de três palavras, pensamento, sentimento e energia. Esse é um neologismo proposto para a Conscienciologia. A Conscienciologia é a ciência que vem estudar a consciência de uma forma integral, vamos dizer assim, holossomaticamente. O que isso significa? Também é um neologismo da Conscienciologia. Significa que nós temos vários veículos de manifestação da consciência. Por exemplo, o corpo físico, o corpo energético, o psicossoma, o corpo astral, o perispírito e um corpo mental. Então, quando a gente vai estudar os pensenes, a gente está aí estudando os pensenes utilizando todos esses veículos de manifestação da consciência. Um exemplo importante que a gente pode estar dando para esclarecer melhor o que é o pensene é, por exemplo, numa projeção consciente, eu estou lá de psicossoma, esse corpo astral, e no momento que eu tenho um pensamento, no mesmo momento aquele pensamento, que pode ser uma lembrança de um familiar, uma pessoa que eu gosto, vai trazer as emoções ou os sentimentos que eu tenho sobre aquela consciência. E no mesmo instante que eu estou pensando, sentindo, vai ter as energias. E no caso eu posso, por exemplo, ir até o local onde a pessoa está naquele momento. Se é uma pessoa que já descartou o corpo físico, ou o que a gente chama de consciex, ela pode estar numa dimensão extrafísica, eu posso ir até essa consciência só pelo ato de eu pensar, que vai desencadear um sentimento e vai ter as energias. No caso, as energias será a ação de eu ir até o ambiente. Então, isso é importante ressaltar que o pensene ele é indissociável. Você não consegue só ter um pensamento, ou só ter um sentimento e só ter a energia. Você, no mesmo momento que tem um sentimento, tem um pensamento e tem a energia. Então, assim, a gente se manifesta sempre com pensamento, sentimento e energia, de modo indissociável. E como é que isso se dá no cotidiano? Assim, existem exemplos do nosso dia a dia que a gente poderia experimentar isso? O ato de a gente ter esses pensamentos, sentimentos e energia, a gente chama de pensenização ou pensenizar. Nós, consciências, estamos constantemente pensenizando. O detalhe, o diferencial que a gente vê é você saber em que você está pensando naquele momento e saber se o que você está pensenizando tem qualidade ou sadia ou tem uma qualidade ainda muito negativa. Então, por exemplo, no cotidiano a gente está pensando em várias coisas, pensando nas contas, pensando no trabalho, ou às vezes até mesmo quando eu estou em casa, estou pensando em um problema que eu tenho que resolver. A questão toda é que nesse momento que eu estou pensando lá na minha casa, lá, por exemplo, 6 horas da tarde, quando eu já estou em casa, estou pensando ainda no trabalho, os meus sentimentos e as minhas energias ainda estão linkadas com esse grupo de trabalho que eu tenho. Então, o ideal, o que é? A pessoa aprender a controlar melhor. Não, agora estou no meu ambiente de trabalho, eu vou trabalhar, vou me concentrar, vou utilizar as minhas energias para ter um resultado melhor, com mais qualidade dentro do meu trabalho. Quando estou em casa, eu consegui ter mais
atenção para as pessoas que eu convivo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem filhos, marido, mulher, parentes, e a pessoa simplesmente fica pensionizando em muita coisa e ela não está presente para aquela relação. Então, isso tem relação com a pensenidade da pessoa. Então, aquela pessoa que fica devaneando, pensando em várias coisas. Isso que eu estava pensando, devaneio, né? Como que a gente se desloca. E assim, aí os locais também podem estar influenciando esse pensamento? Por exemplo, você falou da casa, do trabalho. O local onde você está influencia os seus pensamentos? Para a conscienciologia, existe um termo que a gente chama que é EC. EC é energia consciencial, que todas as consciências intrafísicas e extrafísicas possuem. Então, nos locais onde a gente passa, a gente deixa as nossas ECs, as nossas energias conscienciais. E essa manifestação em vários ambientes a gente chama de rastro energético ou assinatura pensênica, que é a assinatura das energias que você deixou naquele ambiente. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que tem uma tendência a pensar muito mal das coisas, o seu rastro pensênico ele é ainda muito doentio, mais desequilibrado. Então, pensa, várias pessoas pensando mal sobre alguma coisa, sobre uma pessoa, têm a tendência a criar um ambiente mais doentio, sim. Então, um ambiente onde teve uma briga, um acidente, ele normalmente cria um holopensene mais doentio. Você já ouviu, os telespectadores talvez já ouviram também falar que existe aquelas estradas onde tem a curva da morte. E às vezes aquela curva ela não é tão fechada assim, mas o holopensene, as energias que ficaram lá por causa dos últimos acidentes, evoca aquela pessoa mais predisposta a também sofrer acidente. Então o ambiente se influencia se a pessoa não está lúcida para a questão das energias, domínio das energias. Então, no caso, assim, uma pessoa ela pode começar a sentir um mal-estar devido a estar num ambiente com uma energia, um pensene pior, né? E o contrário também é verdadeiro, não, professor? A pessoa pode se sentir melhor num ambiente mais positivo? Perfeitamente, por exemplo. O que você está trazendo, às vezes até o senso comum já traz isso. Por exemplo, a pessoa que vai para um ambiente de praia, aqui em Florianópolis a gente tem muita praia, muito verde, então ela vai fazer uma caminhada, uma trilha, e ela se sente muito bem, muito revigorada. Então, a ideia é que a pessoa aprenda a utilizar esses ambientes para ela mesma se equilibrar. Então, eu acho importante também a pessoa pensar com relação aos sentimentos dela. Não adianta nada, ela está num ambiente positivo, mas ela tem emoções exacerbadas. A pessoa está sempre carente, por exemplo, carente sexualmente, carente de afeto, sei lá, vários tipos de carências. Mesmo ela estando num ambiente cheio de energia positiva, às vezes aquela energia vai ajudar a pessoa momentaneamente, mas depois ela volta para casa, para a rotina dela, ela continua com o mesmo padrão. Então não adianta nada. Então, ela precisa fazer o que a gente chama de reciclagem intraconsciencial, uma reciclagem que vai além dessa reciclagem externa do corpo, só do corpo físico, que é importante, mas a pessoa precisa fazer as reciclagens de pensamento, de sinapse. Interessante isso, hein? E, assim, até associando essa questão toda que você trouxe agora, nós passamos de um ambiente para o outro, às vezes o ambiente que a gente passar pode ser mais negativo, mais positivo, mas o mais importante é a gente conseguir dominar e controlar o nosso próprio pensene. Existe recurso para a gente conseguir controlar o próprio pensene? Primeiro, deixa eu só explicar mais uma das teorias aí da conscienciologia. Para a conscienciologia existe duas realidades no universo. Uma é a energia, que é essa energia consciencial que a gente está falando aí, e a energia imanente, que é a energia do universo, por exemplo, e a outra é a consciência. É a consciência que utiliza as energias para se manifestar. Então, por exemplo, nós agora aqui no intrafísico, nessa dimensão física, nós utilizamos energias mais densas, por exemplo, no caso do corpo físico, para se manifestar. Então, o que é mais importante no domínio dos pensenes é a consciência. Então, é a consciência ter vontade de se manter sempre lúcida, sempre coerente, com discernimento, para ela decidir o que é melhor, por exemplo, estar num ambiente, não, esse ambiente ele não está me fazendo algo bom, é um ambiente mais doentio, então eu preciso
trabalhar mais minhas energias, me encapsular energeticamente, entende? Então, é através da vontade e da consciência de ela não se influenciar. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, no dia a dia do trabalho existe sempre aquela pessoa que nos tira do sério. Porque ela já te conhece muito bem, então ela sabe dos teus defeitos. A gente pode chamar isso de uma pessoa assediadora, porque ela vai direto nos pontos fracos da gente para nos prejudicar. Agora, esse processo de assédio que a gente está recebendo parte da nossa vontade de deixar ser assediado. Essa é uma das grandes chaves da evolução. Você não se permitir mais que uma outra pessoa se assedie. E para isso, você tem que conhecer os seus pensênios, a sua pensenidade. Como é que você funciona? Uhum. E até para a gente finalizar esse bloco, você comentou essa questão da influência do outro. Existe, então, o predomínio, assim, o domínio de um pensene, de uma pessoa dominar o pensene do outro, né? Isso é o que mais acontece. Por exemplo, em religiões, onde a pessoa utiliza lá os dogmas daquela religião para trazer verdades absolutas, verdades onde as pessoas não se questionam, essa é uma dominação. A gente chama de lavagem cerebral, porque às vezes a pessoa não se critica para o que está acontecendo ao seu redor e se deixa levar pelas essas verdades. Então é o que mais acontece. Às vezes um político que chega num ambiente, diz que vai resolver todos os problemas daquela comunidade, aí ele é aprovado, é eleito, depois esquece toda a população. Ali houve um domínio da pessoa que teve às vezes mais energia, pessoas como políticos, pessoas que têm mais um destaque social, eles têm mais energia. Por quê? Porque eles aprendem, às vezes instintivamente, a trabalhar com o público, trabalhar com as pessoas, chamar a atenção das pessoas. E nesse processo existem as energias. Existe uma sedução energética. Então, as pessoas precisam estar mais lúcidas para essas seduções das pessoas no dia a dia. A partir do momento que você já conhece como funciona a sua pensenidade, seus pensamentos, sentimentos e energia, você já vai saber que existe uma manipulação da outra pessoa através das energias chegando até você. Ok, nós continuamos após o intervalo falando sobre pensamentos, sentimentos e energias. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, estamos de volta com a entrevista com o professor Paulo Batistella sobre o tema Pensamentos, Sentimentos e Energias. No primeiro bloco, o professor explicou para nós o que são os pensamentos, os sentimentos e energias, no termo pensene, né? Uma nova expressão usada pela Conscienciologia, as suas características e influências no nosso cotidiano, como as pessoas podem se influenciar os ambientes, inclusive uma pessoa dominar a maneira de pensar e sentir e de energias de outra. Aproveitando o momento, você pode fazer contato, se tiver algum interesse, diretamente lá com o IPC, pelos telefones 3224-3445. Os voluntários estarão lá para lhe atender e tirar dúvidas que você tenha. Bom, então, professor Paulo, voltando aqui às nossas questões, existem técnicas para que a gente possa conhecer os nossos pensenes? A Conscienciologia, ela oferece diversas técnicas, mas o ideal é que a pessoa crie a sua própria técnica. A gente chama isso de autopesquisa, autopesquisologia. É você desenvolver a melhor técnica para não ter nada pronto, para você elaborar, se esforçar e criar uma técnica que realmente funcione para você e depois publicar essa técnica, passar para outras pessoas. Mas, por exemplo, no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, publicado pelo professor Valdo Vieira, existe uma técnica bem interessante, que você pode chegar no final do dia e fazer um levantamento dos seus pensenes relacionados ao holossoma. O que eu quero dizer isso? Quando a gente fala em pensamento, a gente está relacionando ao mental soma, o corpo do discernimento. Quando a gente fala em sentimento,
a gente está falando em psicossoma. E quando a gente fala em energia, a gente está falando tanto no corpo energético quanto no corpo físico, que tem a ação física. Então, por exemplo, eu quero relacionar aí como que eu lido com o meu corpo físico, com as minhas energias. Então, no final do dia, eu anoto como foram as minhas energias, teve altos e baixos, foi mais tranquilo, teve algum momento de um maior assédio extrafísico, houve algum momento de pressão. Outro item é relacionar as emoções ou ao psicossoma. Que tipo de influências emocionais que eu tive no meu dia a dia, boas, ruins, conseguir me manter mais equilibrado ou mais desequilibrado, que fatores que me deixaram mais desequilibrado ou que fatores que me deixaram bem equilibrado. E o outro item é a questão das ideias, do pensamento, que está relacionado ao mental soma. Por exemplo, eu criei alguma técnica para eu aprender a parar de pensar mal dos outros, ou parar de ter aquele ciclo de pensenes que às vezes são doentios, que a gente chama de cunha mental, às vezes você fica horas pensando a mesma coisa. Então, nessa técnica, você vai chegar ali e vai escrever, vai detalhar os seus pensenes relacionados ao holossoma. Mas existe outra técnica que também é muito interessante, por exemplo, você fazer um levantamento dos seus traços força, seus traços positivos e os traços negativos. Porque aí você vai conseguir compreender melhor que tipos de ações que você vai ter no seu dia a dia, já pensando ali nos seus traços. Por exemplo, a pessoa que é um líder dentro de uma empresa, ela já sabe que existem alguns traços mais específicos de liderança e ela já vai começar a relacionar essa pensenidade dela com esses traços de liderança. Mas, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a estudar os pensenes, foi em 2006, quando eu estava entrando no voluntariado aqui em Florianópolis, e eu fiquei durante 30 dias avaliando os pensenes. Então, todos os pensenes que eu achava mais críticos, que me chamavam a atenção tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo, eu escrevia num caderno. Depois de um mês eu fiz um apanhado geral dessas informações. Hoje eu tenho um curso para explicar essas técnicas sobre anotar os pensenes, qualificação dos pensenes e como melhorar os pensenes. Então, não adianta você, por exemplo, ficar identificando também só os seus pensenes e saber que você tem uma pensenidade doentia e não ter ações para melhorar essa pensenidade. Então, toda a técnica ela tem que ter um roteiro para te deixar melhor, porque só identificar não adianta. O que adianta é você identificar e sair daquela condição. E a partir então desses estudos aí, a gente consegue entender que existem diferentes tipos de pensene, então assim, padrões? Isso, existem diversos tipos de pensenes. Por exemplo, a gente estava falando de pensenes negativos ou doentios, a gente chama de patopensene. É o pensene patológico. E esse pensene patológico pode ser meu, mas também pode ser de uma outra pessoa, de um ambiente. Mas também tem os neopensenes, que são pensenes novos, ideias novas. Existe também o contrapensene, que não é o pensene contrário no sentido doentio, é no sentido contrário de argumentação de ideias. Você tem uma ideia diferente da ideia que eu estou falando, isso é um contrapensene. Existe o ortopensene, que é o pensene da pessoa que é desassediada permanente total. A gente chama essa consciência de desperta, porque ela não sofre mais assédios extrafísicos e também intrafísicos, mas ela está cheia de consciências extrafísicas acopladas com ela, mas a sua pensenidade continua lúcida, madura, ela sabe que aquele tipo de padrão de pensenidade não é dela, é da consciência que está ali acoplada com ela. Mas existe, por exemplo, o ginopensene, que é o pensene das mulheres, do sexo feminino. Existe o andropensene, que é o pensene do sexo masculino. E aí existe vários tipos de pensenes. E assim, como a gente pode estar relacionando a questão dos pensenes com o nosso corpo físico? Assim? Tem interferência, interage de uma maneira que a gente possa perceber? Totalmente. Por exemplo, se você começa a ter uma quantidade muito grande de pensenes
doentios, isso pode, por exemplo, te desencadear uma doença, uma depressão, algo que vai te deixar pior. Mas sabe o que é o mais sério que eu vejo? É, por exemplo, você aprender a controlar a pensenidade no seu dia a dia, saber botar vontade, ó, isso eu não quero pensar nesse momento e não vou pensar. Por exemplo, pensar mal de alguém. Então, eu não vou pensar bem da pessoa, vou pensar nos traços positivos dela. Se ela começar a fazer essa disciplina mental, ela vai descartar o corpo físico, ou dessomar, né, que é o descarte do corpo físico, ou então numa projeção consciente, ela vai começar a ficar mais lúcida. Então ela pode utilizar a intrafisicalidade, esse corpo físico, para aprender a dominar a pensenidade, para quando ela estiver na extrafisicalidade, se manter lúcida, se manter mais coerente com as convicções dela. A tendência das pessoas é que numa projeção consciente elas se envolvem com a própria desorganização mental delas, com os próprios desequilíbrios emocionais dela. Então ela precisa nesse dia a dia aqui no intrafísico trabalhar isso, ficar mais lúcida, para que quando ela dessome, descarte o corpo físico, que também dessome é o neologismo da conscienciologia, ela se torne um amparador extrafísico, em vez de ela se tornar um assediador extrafísico. Vamos pensar assim, ó, aquela pessoa aqui no intrafísico que está sempre pensando mal de um ou querendo prejudicar outras pessoas, ela está exteriorizando as energias dela para essas pessoas, para esses ambientes. Ela deixa um rastro. Quando ela descarta o corpo físico, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai continuar a mesma coisa. O problema é que ela não vai mais ter o corpo físico para segurar ela. Então ela vai lá, lembra daquele exemplo que eu trouxe no início da entrevista, que eu falei da pessoa que se projeta, pensa no mesmo momento, já vai até a pessoa. Só que nesse caso é uma atuação de falta de cosmoética, anticosmoética. O que é cosmoética, né? A cosmoética é uma ética que vai além dessa ética humana. Então, por exemplo, você se projetar e se manter lúcido e fazer assistência para as outras pessoas, e não se projetar e assediar outras pessoas. Isso é cosmoética. Você começar a ajudar mais as outras pessoas, respeitar mais as outras pessoas e se qualificar como consciência. E até para a gente poder fazer o fechamento aqui da nossa entrevista hoje, a gente está aqui com um livro, né, do autor Valdo Vieira. Poderia comentar um pouco sobre essa questão da saúde, né, ou da reciclagem intraconsciencial relacionada ao Pensene, e comentar um pouco do livro para o pessoal? O que eu acho interessante ali do Projeciologia, né, que além de trazer técnicas que você pode aplicar em casa, existe a questão do estado vibracional, um capítulo para falar dos impeditivos do estado vibracional, como que ele funciona, o que pode prejudicar, o que pode facilitar, para você começar a se tornar mais equilibrado energeticamente. E isso, com certeza, vai influenciar aí na sua pensenidade. Mas, assim, a base de todo esse processo de pensenidade é a recim, é a reciclagem íntima que as pessoas precisam verificar se é importante. Então, a conscienciologia, ela não trabalha com dogmas, ela não diz que a pessoa deve fazer isso. A gente trabalha com o princípio da descrença, que a pessoa não deve acreditar, mas sim botar em prática. Então, por exemplo, ela começar a aplicar técnicas projetivas, como existe aqui no Projeciologia, e começar a ver a realidade dela, a realidade extrafísica. Porque uma coisa é a realidade física dela, que ela acha, que ela mostra para os outros, é a autoimagem dela. Outra coisa é a realidade extrafísica, que ela se manifesta fora do corpo. Certo. Bom, para finalizar o programa hoje, né, a gente agradece a presença do professor Paulo Batistella pelos esclarecimentos e convidamos vocês a participarem da palestra desta sexta-feira no IPC, lá na Avenida Rio Branco, no número 354, edifício Maxins, sala 810, sobre o tema auto-organização evolutiva. E na semana que vem, assista o programa junto com a apresentadora Eliane de Pinho, sobre entrevistas com professores da Conscienciologia. Boa tarde e até lá.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.